Graça e paz, irmãos e irmãs. Vamos refletir na palavra do Senhor nesta manhã. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, carta de Paulo aos Tessalonicenses, no seu 5º capítulo. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Vou ler aqui alguns versos no começo, depois pularei para o verso 12. Mesmo sentados, mas reverentemente, vamos ouvir a palavra do Senhor, que diz assim: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem, como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Verso 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outro mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma do mal. Amém. Vamos orar. Pai querido, nós somos gratos pela Tua bondade, porque o Senhor é quem nos reuniu neste santuário para prestar-te culto, oferecer os nossos louvores e agora, Senhor, meditar na Tua palavra, que essa meditação seja conforme a Tua vontade, e que o Teu coração nos abençoe, que o Teu Espírito Santo nos envolva, nos abrace, nos acolhe na Tua presença, nos instrua para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém. Nós queremos hoje falar um pouquinho sobre o momento que nós estamos vivendo, momento litúrgico. Hoje celebramos as primícias. Dia de Ação de Graças é dia 23, acho que é próxima quinta-feira. E nós vamos hoje celebrar. Temos aqui a nossa mesa ornamentada com os frutos da terra. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. É algo assim difícil a gente começar a pensar, analisando o nosso cotidiano, a nossa vida, que às vezes é complicada, e nos deparamos com esse texto, com essa palavra que nos aponta, que nos fala, que em tudo devemos dar graças. Mas é tempo de gratidão, sim. Nós estamos aí próximos, mais uma vez, de um final de ano. Nós estamos aí passando a segunda metade de novembro, daqui a pouco é dezembro, mas no final de ano é tempo que nós analisamos muitas coisas e, acima de tudo, sabendo que nesse ano tudo que nós vivemos esteve sob a graça e direção e proteção do Senhor. Ele é Deus soberano, apesar de nós. Agora, por que, pastor, nós temos que agradecer se nós temos muito mais do que pedir? Bem assim, né? Quando nós começamos a orar,
falou em reunião de oração, a gente já quer pedir uma listinha. Tem gente que faz uma listinha enorme e tem uma listinha enorme de que pedir, é verdade. Nós temos muita coisa para pedir, mas precisamos pensar em agradecer e pensar que em tudo devemos ser gratos. É difícil no nosso tempo, especialmente, pensarmos em agradecer, sendo que nós temos muitas coisas no nosso coração, nós queremos receber, ganhar muitas coisas. E a palavra hoje nos inspira, hoje nos toca, nos confronta, nos desafia a agradecermos muito mais do que a pedir. Nós precisamos entender que nós estamos vivendo num tempo em que a palavra de Deus ela não tem sido entendida como devia ser entendida. Nós precisamos entender que nós já estamos vivendo sobre um mundo que se tornou adulto. Porque se nós começarmos a olhar para a palavra de Deus como crianças, apenas que dependem do leitinho, que apenas mama leite, não podem comer nada sólido como Noah, meu neto, 4 meses e pouco, e um pouquinho do mês, não está comendo nada, só leitinho. Às vezes nós passamos pela vida inteira como se estivesse só mamando. E aí nos deparamos com um texto desse calibre, que fala que em tudo é graça, e nós ficamos pensando, nossa, amém, é verdade, mas é verdade, isso tem acontecido na nossa caminhada, nós temos agradecido por tudo, ou achamos que nós também precisamos agradecer pelas mazelas que nós vivemos e inventamos? Não precisamos agradecer pela doença, por exemplo, não precisamos agradecer pelo câncer, não é disso que a palavra de Deus está falando, isso é infantilidade, é olhar para Deus, olhar para a nossa vida, para a nossa história, por aquilo que nós exercitamos e fazemos e como vivemos, e aí sim, pela ação da nossa igreja, pela ação da nossa vida, pela ação da nossa família, e dar graças a Deus por aquilo que Deus tem nos abençoado. Em primeiro lugar, porque o Senhor assim nos orienta a fazer, que nós devemos agradecer por tudo, sabendo que Ele é soberano, e assim sabendo que não vamos ficar aí brigando contra o Senhor. Aqueles que buscam conhecer Deus, aqueles que entendem quem é de verdade, quem é o Senhor, vai entender que lá em João 4, 23, o que diz ali, o que o Senhor está procurando, verdadeiros adoradores que o façam, que o adorem em espírito e verdade. É disso que o Senhor está procurando, que Ele está buscando aqueles que o adorem em espírito e verdade. Aqueles que entendam a sua palavra, a sua voz, e que ajam como adultos, não como crianças, que são totalmente dependentes de seus pais. Esse contexto de João 4 é o contexto da mulher samaritana, que ela questiona tudo e todos. Ela é uma mulher que vive uma sociedade que olha para ela de maneira diferente. Ela se sente acusada pelos olhares. Tanto é que vai buscar água, vocês conhecem a história, vai buscar água no horário que, perto do meio-dia, que ninguém vai estar mais lá porque o sol é muito quente. Hoje, diante desse calor, eu entendo um pouco mais essa prática dela. Muito sol, muito calor. Então ela vai num horário buscar água no poço que não tem ninguém, porque ela é mulher samaritana e tem uma vida meio desregrada, não tem uma vida muito certinha. Vários maridos. Então, para evitar os olhares, as críticas, as fofocas, ela evita. Só que ela se encontra com Jesus lá. E ela critica tudo e todos. Está magoada, claro. Pessoa muito magoada critica tudo e todos. Nada está certo. Nada está bom. Às vezes o coração está tão magoado, machucado, que nada de fato está bom. Até a alegria do outro às vezes incomoda.
Até a risada, o riso do outro incomoda, que a pessoa está ferida. E aí o problema não é do outro, é dela mesma. Então, em primeiro lugar, o Senhor aqui, que é soberano, Ele nos orienta. Olha, começa a pensar a sua vida. E quando o Senhor pede para nós agradecermos por tudo, é bom a gente olhar para aquilo que nós estamos vivendo e fazendo. E, acima de tudo, recebendo aquilo que nós temos hoje. Aquilo que compreende a nossa vida hoje. A nossa caminhada. E a gente vai ser surpreso em perceber que nós temos recebido muito de Deus. Ele tem nos abençoado, apesar de nós. Em segundo lugar, queridos, é porque a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável, como diz lá em Romanos 12, 2. Devemos ser gratos a Deus por tudo, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Aqui Deus não está falando de alguém que é perfeito, maravilhoso, alguém que é santo na presença de Deus, falando com seres humanos normais, como cada um de nós, e que fala que a minha vontade, a vontade de Deus, é boa, perfeita e agradável. E se nós entendermos isso, adorarmos esse Deus desse jeito que Ele nos sugere, que nos pede, e que Ele está procurando o verdadeiro adorador, quando Ele fala assim, que Ele está procurando, porque às vezes é difícil de achar. Mas Ele continua procurando. E quem sabe hoje Ele encontra em nós esses adoradores que reconheçam quem nós somos e quem Ele é. E que paremos de questioná-lo e perceber o que Ele tem de fato nos abençoado muito. Nós precisamos olhar o contexto e apresentar aqui o contexto de Romanos 12, que Paulo está falando assim, olha, você não deve se conformar com esse século. Que você deve pegar o seu corpo, se apresentar como sacrifício vivo e agradável a mim. Que é o vosso culto racional, ou seja, Ele está pedindo você agir racionalmente. Você é inteligente. Então, se quer saber qual é a minha vontade, que é boa, perfeita e agradável, então cuidado com esse século. Não tome a forma desse momento. Essa sociedade tem mostrado algumas coisas para nós. Tem vivido algumas coisas. E nós às vezes nos conformamos achando que está tudo lindo, maravilhoso. Que nós somos o Bob ou Alice no País Maravilha, está tudo certo. E nos conformamos com tudo. O Senhor fala, cuidado. Essa não é a minha vontade. O seu corpo tem que me honrar. Você tem que apresentar seu corpo como um sacrifício vivo. Você não tem que se cortar, não é isso que eu estou falando. Se matar, não, pelo contrário. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Plenitude de vida. Nós temos que apresentar o nosso corpo e o nosso culto racional a Deus. Pensar como nós vivemos. Analisar o nosso cotidiano. Analisar a nossa vida. Os nossos relacionamentos. Às vezes nós vivemos de qualquer jeito. Às vezes os nossos relacionamentos estão com datas marcadas. Porque nós vivemos de qualquer jeito. Vivemos com apenas o nosso pensamento. E o Senhor fala que a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Não é a vontade sua só, é a vontade dEle. E para nós entendermos isso, precisamos buscar na presença dEle, de joelho, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? O que o Senhor quer que eu faça? Ele já está dizendo aqui, olha, apresentei o vosso corpo, a sua vontade, como sacrifício vivo no meu altar. Em terceiro aspecto, para alcançarmos um coração grato, precisamos entender quem nós somos. Quem é Jesus? Quem nós somos? E quem é Jesus? Romanos 11. Eu quero ler aqui alguns versos. A partir do verso 34. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a Ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória
eternamente. Amém. O Paulo falando aos crentes que estão em Roma. Mas Davi já falou isso lá atrás, em Crônicas, para os seus irmãos, para a sua família. Quem deu ao Senhor é meu, não há ninguém. Então não podemos ficar questionando Deus. Podemos e devemos sim questionar as nossas atitudes, os nossos gestos, as nossas falas, o nosso pensamento. E precisamos colocar tudo no altar do Senhor, como fizemos aqui com esses alimentos, que apenas feito na mesa? Ou será que de fato isso representa a nossa gratidão a Deus? Porque às vezes não gostamos da aparência e fazemos assim as coisas bonitas, mas o coração disso, é disso que o Senhor nos fala. É disso que Paulo está falando aqui. Olha, fique feliz sempre. Não deixe de orar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, meu Filho, para com vocês. Não apagueis o Espírito. Nós vivemos num mundo tão materialista, tão materializado, tão lógico pelas nossas religiões, pelos nossos pensamentos, tão lógico, que nós apagamos o Espírito Santo, a remada palavra de Deus, que vem para nos tocar, nos fazer novas criaturas e transformar a nossa realidade, às vezes dura, mas uma vida cheia da graça de Deus, apesar das circunstâncias. E em tudo é graças, apesar das circunstâncias. É um mundo que se tornou adulto com Jesus Cristo, que se encarnou, o próprio Deus se encarnou e nos apontou o caminho e fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus Pai, ninguém vai ser salvo se não for por mim. Então não dá para nós levarmos junto conosco, desde a pregação desse evangelho no primeiro século, todas as nossas divindades, todas as nossas coisas, todos os nossos deuses, todos os nossos desejos. Não! Temos que abandonar no altar de Jesus e termos uma nova vida. Eis que faço nova todas as coisas. O que era velho ficou para trás. Você é uma nova criatura. Você tem que nascer de novo, apesar da idade. Não apagueis o Espírito, porque isso é possível. Não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas. Retende o que é bom e se abstenham da forma do mal. Esse é o não conformar-se com o mundo. Olhar para o Senhor e só para Ele, e ver da boca dele o que Ele tem para nós dizer, e para nos orientar, e olhar só para Ele, e abrir o coração só para a palavra de Deus, não para a palavra de homem nenhum, de nenhuma filosofia, mas da palavra do Deus vivo, a rená espiritual, que nos coloca diante do Deus vivo eternamente. Nós somos eternos, somos seres celestiais eternos. Essa vida aqui é passageira. Isso aqui vai passar num puff, um xiste. Ontem mesmo o seu Isaac estava correndo aqui nos bancos, namorando a dona Dalvina. Hoje está aí, passou-se 40, 50 anos. Nossa vida é assim. Tá, o netinho lá do dele, pertinho, que tem 2 metros de altura. A nossa vida é assim. E é disso que a palavra está nos dizendo hoje. Olha, a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Olha para a minha palavra. Não apaguem o Espírito Santo. Não apaguem as profecias. Vocês são meus filhos de fato, porque vocês deixam minha palavra agir no coração de vocês. E Ele insiste conosco em tudo, dê graças. E hoje nós celebramos adiantadamente o dia de ação de graças, que é dia 23. Mas nós celebramos aqui as primícias. E esse dia é tão especial, que retrata a história de um povo de Deus. Século 17, 1620, estavam lá na Inglaterra passando agruras, dificuldades religiosas, econômicas, pessoais. Reuniram um grupo e entraram no navio Mayflower e vieram para a América, o novo mundo. Chegaram em novembro, finalzinho de novembro de 1620, em Massachusetts. Onde está? Boston.
em Massachusetts. Aí criaram uma cidade chamada Playmont. Tinha lá um objetivo de viver uma nova vida. Servos de Deus, crentes, puritanos, crentes, muito crentes. O mesmo estado em que está hoje a nossa irmã Dona Nerice. Mesmo estado. Está lá visitando a filha lá, os netos. Coincidência, né? Jesuicidências. Continuamos orando pelo Lucas, pela Rose, agora pela Dona Nerice também, que estão lá nesse momento especial. Nesse mesmo estado em que há séculos os irmãos da Inglaterra vieram para viver uma nova vida e criar uma comunidade em uma cidade hoje, Playmont. Só que eles enfrentaram um inverno rigoroso, quase pereceram no primeiro ano, quase pereceram, mas insistiram e houve o que? Mutualidade, se ajudaram tanto e oraram tanto, que passaram um ano, eles deram tanta prosperidade naquele lugar, que eles resolveram nessa fase do ano, em novembro, instituir lá um ajuntamento entre eles e trouxeram as coisas que eles plantaram durante o ano e colheram e fizeram uma festa e trocaram os pratos lá, e a partir daquele momento, só no século XIX que vai se tornar um dia especial, um feriado para eles, mas começou lá no século XVII com os irmãos puritanos. Um coração grato diante de Deus, em tudo é graças, entendendo que quando o Senhor fala assim, em tudo é graças, não é que nós não vamos ter dificuldade, não, nós vamos ter muita dificuldade, mas o Senhor caminha com o seu povo. Quando ele sai da terra da escravidão do Egito, ele vai entrar no deserto e fala assim, a terra prometida está lá. Em tudo é graças, eles saíram louvando a Deus por uns anos do deserto, mas eles entraram na terra prometida. E hoje posso olhar para o passado e ver a soberania de Deus. Hoje nós temos em Playmont uma cidade linda, organizada, desde a internet, que começou lá com os irmãos, os nossos irmãos no passado, que enfrentaram lutas terríveis, mas prosperaram, que sabiam que a vontade de Deus vivo estava com eles, e que apesar das lutas, eles estavam sob a soberana ação de Deus. Isso é ser crente, isso é ser cristão verdadeiro, e que saber que nós enfrentaremos lutas sim, mas o Senhor vivo, o Deus da história, caminha com o seu povo. É Jesus, o Deus Emmanuel, Deus conosco. O mundo se tornou adulto, porque nosso Deus é grande, é soberano, é poderoso e nos ama. E quer que todos reconheçamos isso. Por isso que Ele insiste para conosco. Tem graças por tudo. Eu tenho evidenciado isso na vida do meu povo desde sempre. Por isso que Ele continua nos orientando com Sua palavra, nos incentivando, nos motivando e nos dizendo hoje: agradeçam por tudo, que eu estou com vocês. Eu não fui para lugar nenhum, abandonei vocês. Eu caminho com vocês em todo o tempo. Todo o tempo. Você pode contar suas experiências com nós, você pode elencar, escrever um livro até das suas, mas você pode terminar também até aqui. O Senhor nos abençoou. Até aqui o Senhor tem nos abençoado e continuará até que Ele volte. Amém? Porque o contexto desse texto de Tessalonicenses é sobre as coisas que vão acontecer no dia do Senhor, em contexto de gratidão, mas sabendo que um dia o Senhor virá buscar o seu povo, um povo agradecido já pela ação eficaz do Espírito Santo de Deus, primeiramente pela salvação em Cristo Jesus e depois pelas demais coisas que Ele tem nos acrescentado. Amém. Louvemos a Deus com alegria nesse momento. Enquanto nós entregamos nossos dízimos e ofertas, vamos ter um videozinho. Eu esqueci do